Saudações, torcedores do Denver Broncos. Estamos aí com mais um tailgating para falar agora sobre a semana 2 da NFL, né? O duelo contra o Jacksonville Jaguars. E para isso eu chamei aqui o Guto, mas antes da gente entrar aí no papo sobre a semana 2, sobre esse jogo, lembrem aí de se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário, deixar o seu like, ajuda muito a gente, ajuda a gente a crescer cada vez mais. E também, lembrando que quando a gente chegar nos 1.000 inscritos aqui no YouTube, a gente vai sortear uma camiseta e um boné que vai ser muito da hora, elas são bem bonitas, bem legais mesmo. Quem quiser dar uma olhada em detalhe, o Thiago Portugal fez um videozinho lá mostrando tipo, estilo unboxing, né, para vocês verem. E esses produtos são lá da First Down, né? Quem quiser entrar para dar uma olhada, é uma loja bem legal. A gente tem um cupom de desconto lá, MileHighBR, que dá 6% de desconto. Então, comprem lá, que é produto licenciado e tudo mais. E também lembrem de seguir a gente nas nossas redes sociais, né? E o principal aí, entrem no Apoia-se, vai estar um link aqui na descrição. Então, podem entrar aí para a gente interagir nas redes sociais. Mas aí, voltando aqui, já estou enrolando demais o Guto. E aí, Guto, beleza? Muito obrigada pela participação. E aí, Ana, beleza? Obrigado aí pelo convite, né? Uma honra aí estar falando com o Mile High, um canal aí super tradicional, com vários membros de conteúdo de qualidade, assim, eu sigo vocês são referência aí para o pessoal que quer fazer e estão fazendo um trabalho aí para divulgar cada vez mais o futebol americano aqui no Brasil. Então é muita satisfação aí participar da live de vocês aí. Boa. Eu que agradeço e assim, é sempre importante cada vez mais perfis crescendo e mostrando não só os times, todos os times, né, da NFL, mostrando cada cantinho aí dessa liga que a gente tanto ama. E você é um dos grandes representantes aí do Jaguars no Brasil. Conta pra gente primeiro aí a grande pergunta que todo mundo deve te perguntar, né? Acho que você já deve estar até cansado de responder. Como você começou a torcer pelo Jaguars, né? É engraçado, né? Que de vez em quando a gente vê umas perguntas assim no Twitter. Ah, tô começando a assistir NFL agora, que time que eu torço? Daí a gente não sabe se a pessoa tá sendo sincera ou se é bait mesmo, né? Tipo, né? E tem aquela frase que é clichê, né? Não é você que escolhe o time, é o time que escolhe você, né? Mas no meu caso foi, porque quando eu tinha 15 anos, eu fui fazer um mini intercâmbio nos Estados Unidos, e era no estado da Flórida, porque era um mês de curso de inglês e um fim de semana na Disney, né? Adolescente quer ir para Disney, né? E a agência todo ano escolhia uma cidade da Flórida como base. Então ela escolhia uma escola onde seriam as aulas e tudo, né? Tinha os guias e tal. E eu ganhei de 15 anos isso de presente. Meus primos já tinham ido, minha irmã já foi. Só que cada ano era uma cidade diferente. Então, uma prima minha morou em Tampa, uma outra prima morou em Orlando. A minha irmã morou numa cidade mais ao sul ali, de Tampa, ali, da Baía de Tampa, né? Uma cidade pequena. E eu fui morar em Jacksonville. Na verdade, não foi nem em Jacksonville, a escola era em Jacksonville, mas a minha casa era numa cidade ao lado, né? Chamava Orange Park. E assim, eu já tinha algum contato com futebol americano, mas aquelas assim, de ver jogo na Bandeirantes e tal, assim. E quando eu cheguei em Jacksonville é que eu tive a noção de toda a dimensão que o esporte significava, né, para o americano e particularmente para a comunidade ali de Jacksonville, porque embora seja uma cidade grande, hoje acho que está com 1 milhão de habitantes, né, é uma cidade muito desconhecida, né, pouca gente conhece, e tem um time da NFL, né, tem cidades
muito mais conhecidas que não tem, né? Até, essa é uma conversa meio longa, mas enfim, o próprio fato de Jacksonville ter sido escolhido e tudo, né? Gera controvérsias até hoje. Mas enfim, quando eu cheguei, o Jaguar já estava lá, acho que já existia há 5, 6 anos. E a torcida e a cidade basicamente girava em torno do Jaguars. Jacksonville não tem nada assim muito, nenhum ponto. Tem ali próximo da NASA, próximo da NASA, próximo de Daytona Beach, mas a cidade em si é só uma cidade americana grande, né? Então, assim, daí aquilo. O pessoal falava do Jaguars toda hora, a placa do carro Jaguars, bandeira do Jaguars. Eu fui na off-season, então a gente conheceu o estádio, né? Não deu para ver jogo. E assim, loja do Jaguars em todos os shoppings e tal. Então eu vi como que impacta, né, o futebol americano, principalmente em uma cidade em que não existem outros atrativos, né? Como, por exemplo, tu for para Nova York, ou Chicago, ou Los Angeles, né? Não são cidades que giram em torno do futebol americano. Deve ser mais ou menos algo parecido com o que acontece com Green Bay, né? Green Bay não tem nada, né? Tem só o Packers, né? Tipo, né? Então, eu acho que é isso. Não tem nenhum outro time nas grandes ligas, né? Então, Jacksonville é o Jaguars, né? Então, a partir dali eu, né, passei a ser torcedor, óbvio, ganhei camiseta, ganhei boné, ganhei um monte de coisa e comecei a acompanhar a NFL do jeito que dava e tudo, a internet começando, e quando a ESPN entrou firme, daí, né, a gente foi assistindo mais. Aí deslanchou, né? Então, eu torço pro Jacksonville porque eu fui morar lá, né? Então, se a cidade escolhida fosse Tampa, provavelmente hoje eu torceria pro Buccaneers, ou se eu tivesse ido para a região de Miami, pro Dolphins, né? E é engraçado isso, né? Mas assim, lá no grupo cada um tem uma história muito engraçada, assim, né? Você está acompanhando então o Jaguars, assim, seja desde o seu primeiro contato aí já tem que, uns 20, mais de 20 anos, né? Então, 26 anos praticamente, né? Então, Desde quando eu fui pra lá, na verdade. Teve um período ali que da faculdade, tudo, assim, que eu não conseguia acompanhar tanto futebol americano, né? Mas, assim, hoje, assim, a gente consome. Todo dia a gente tá entrando no Twitter para ver as novidades, para ver, né? Acompanha também os outros times, a questão de draft. Tipo, agora não, né? Mas mais para frente a gente vai começar a ver as needs, quem que a gente vai draftar, que posição que a gente vai ficar, né? sim. Já estão falando aí que o Jaguars vai ser um top 5, né? E tal. Né, o Jaguars perdeu na semana 1 para o time que todo mundo achava que seria o pick 1, né? Então, e assim, bora voltar aqui e pensar um pouco sobre todo o tempo que você está no Jaguars, né? Você está acompanhando o Jaguars direto ou indiretamente há mais de 20 anos. Então, qual que é a sua expectativa daqui para frente, né? Porque aí vocês conseguiram pegar um quarterback aí que era o mais hypado dos últimos, desde Andrew Luck, né? Então, como que tá a expectativa do torcedor para a temporada, acho que é importante falar, né? E para o futuro, né, do time. Você quer aí tem um perfil que chama, que é diretamente ligado ao jogador em si, né? Na verdade, assim, quando eu criei o perfil, eu tinha o meu perfil pessoal, meu perfil pessoal eu falo de política, eu falo de direito, né? Coisas mais chatas, né? E já tinha o perfil do Jacksonville Brasil e tal, e eu resolvi criar um perfil para interagir com a galera da NFL. Eu já estava em alguns grupos de WhatsApp, eu tenho o meu grupo também, WhatsApp, né? Papo reto, né? Quem quiser entrar. E assim,
E foi bem na época que a gente trouxe o Nick Foles para resolver o nosso problema de quarterback, que a gente tem um problema de quarterback crônico, né? Assim como o Broncos também, acho que já tem há um bom tempo, né? Na verdade, o Jaguars teve um quarterback, assim, que você pode se dizer de qualidade, que foi o primeiro, que é o Mark Brunell. Depois foi uma sucessão de desastres, né? Tanto por culpa do jogador, quanto por culpa do front office. Mas quando o Mitchell entrou na fogueira, porque o Foles machucou, e ele jogou muito bem, conseguiu ganhar 6 jogos, né? E ele tinha todo aquele estilo, né? Todo aquele swag, né? Que até o Davis fala, né? Mitchellmania, né? Teve a Mitchellmania, a bandana, o bigode. Ele, tipo, pega uma calça. Tem até um vídeo do Paulo Antunes falando que é muito engraçado, assim. Acho que é do ano que... Do ano que o Mitchell estreou. Tipo, ele pega a calça jeans, cortava, sabe? Então, assim... aquilo deu uma animada, assim, na torcida, assim, sabe? Tanto a decepção, teve decepção do Nick Foles, né? Que também não sei quem que acreditou que Nick Foles poderia ser uma solução, mas enfim. E ele, cara, para um quarterback de 6ª rodada, a gente não pode dizer que ele fracassou, né? Querendo ou não, inclusive ganhou do Broncos, né? Em 2019, né? E foi aquilo. Então eu criei o primeiro o Minchomania, né? Mas quando a gente garantiu a pick 1, salvo engano, foi na 13ª rodada ali que o Jets ganhou um jogo do... Ai, agora eu tô tentando lembrar. Mas enfim. De ganhar um jogo assim. E era um jogo muito difícil, né? Perderam a pick 1. E ali, assim, claro que isso ninguém vai confirmar, ninguém vai admitir, mas é óbvio que o time falou, ó, né, não vamos mais ganhar de ninguém, tanto que tiraram o Minchel, botaram os quarterbacks reserva, quarterback do practice squad, para pegar a pick 1 e pegar o Trevor Lawrence e construir um time ao redor dele. Então, assim, a expectativa desse ano, claro que foi um banho de água fria, mas a gente assim, acho que a empolgação com o Trevor foi tão grande que a gente achou assim, não, só botar o Trevor Lawrence lá e pronto, acabou, não tem, como se o futebol americano fosse jogo de uma pessoa só. A gente tem que pensar que a gente vem de um time despedaçado, com as unidades todas despedaçadas, um técnico que por melhor que for no college, uma das grandes lendas, né, e talvez o segundo maior técnico depois do Nick Saban, ele está fazendo a transição para a NFL. Então nós temos 2 transições importantes de técnico e quarterback, né? Então isso um pouco, né, deu um empolgou e a gente achou não, Jaguars, Trevor Lawrence, né? Vai passar a carreta em todo mundo. E não foi o que aconteceu, mas assim, vendo o jogo, a gente vê o que ele consegue fazer jogadas e tem uma postura e um comportamento de caras que estão há 10 anos na liga que não tem. Em compensação, fez alguns erros bem primários, assim, que entra ali na falta de experiência de NFL mesmo. Erro de calor, né? De transição, né? Teve 3 interceptações e tal. Então a expectativa desse ano é que o time, né, consiga. Até o menino perguntou em relação ao Broncos. Não, o Broncos é um time melhor, né? O quarterback jogou bem no primeiro jogo. A expectativa é que o time consiga ganhar um entrosamento, a gente foi ruim na free agents, conseguir trazer peças, né, para proteger o quarterback, para melhorar a defesa, melhorar a secundária. A expectativa é rebuild mesmo, né? Reconstruir o time, porque a gente tem ali
um tipo, você falou do Andrew Luck, né, com todo respeito aí ao torcedor do Colts, mas para mim o Trevor Lawrence é muito acima, né? Então, assim, é uma oportunidade que a gente não pode perder. E se a gente conseguir montar, por exemplo, tivesse o Trevor Lawrence com a defesa de 2017, né? A gente tinha um Super Bowl, provavelmente, né? Então assim, a gente tem a pecinha ali atrás do center, a gente já tem. Agora a gente precisa trazer as outras peças ao redor do center, né? Inclusive, você citou aí o Andrew Luck, foi a grande dificuldade ali que ele teve no começo da carreira, né? De montarem um time interessante ao redor dele e protegerem ele. Algo que é extremamente importante. Você vê o cara acabou aposentando com 20 e poucos anos, 28 anos, eu acho. E é algo. Só o quarterback não resolve nada, né? Não, Tanto que, por exemplo, até o próprio adversário de vocês na semana 1 não conseguiu ter sucesso nenhum ano passado, mesmo tendo um quarterback que teve números espetaculares, né? Agora falando sobre, a gente sempre faz aqui olhar os ex, né? Quem estava no time adversário e os jogadores que passaram, técnicos que passaram. E aí acho que as principais conexões aí que eu encontrei, primeiro é o Adam Gotsis, que ele foi pique de segunda rodada nossa em 2016, ele não acabou não desenvolvendo no que o Broncos achava que ele seria, um jogador australiano, né? E ele ficou no time até 2019 e já foi para Jacksonville. Então, já foi direto aí para o time de vocês. Acho que ele é um DL mais de rotação, né? Ele não é titular. não. Embora a nossa DL, ela não é nem sombra do que já foi, né? Então, assim, tirando o Josh Allen, né, que é um pass rusher, tem potencial aí para ser elite, teve um ano de calor já, breakout, e depois sofreu um pouco com lesões e tudo. Ele provavelmente seria o calor do ano em 2019, né, se o Nick Bosa não tivesse jogado aquele absurdo, mas ele teve mais sacks que o Nick Bosa, por exemplo, mas menos pressões e tal. Então a gente espera que o Josh Allen ele retorne a essa forma dele, que ele já demonstrou, que tem capacidade. E o Miles Jack, que é um linebacker acima da média também. E a nossa defesa, a gente está encontrando peças, encaixando peças, rotacionando, né? Eu acho que DT ainda é uma need, a gente contratou um de Alabama, mas também não entregou ainda. O Clevon Chason também é um outro jogador. Então é assim, a gente está tentando recompor a defesa, a própria secundária. Trouxemos um cornerback experiente de Seattle, draftamos alto um cornerback também, mas tem apresentado problemas. Então é isso, eu acho que esse ano vai ser aquele ano de testes, vai ser aquele ano de encaixes, vai ser aquele ano de. Tanto na defesa, a OL ela tá jogando com a mesma OL, acho que 3 ou 4 anos, mas não é uma OL boa, tirando o center, que nosso center é realmente fora de série, mas o resto, né, deixa um pouco a desejar e tudo. Então é isso, eu acho que é o ano de ver o que a gente precisa fazer para dar para o Trevor Lawrence o melhor time possível, né? E nisso daí o Urban Meyer junto com o Steph ali vai decidir, né? Tanto que a gente perdeu pro Texans, que jogador por jogador era bem pior, né? Só que era um time mais organizado, né? Mesmo com todas as confusões que vem desde o Bill O'Brien, passando pelas questões do Deshaun Watson, saídas dos jogadores e tal, é um time que conseguiu ali fazer o feijão com arroz, né, e ganhar. O Jaguars tem um grande problema ainda com falta, com holding, com algumas coisas que a gente
sabe? Não acredita que ainda pode acontecer, né? Mas acontece. Então é isso. Eu acho que a expectativa desse ano, né? Claro, a gente não tem bola de cristal, né? Vai que as coisas começam a encaixar. O nosso wide receiver 1 não jogou bem o primeiro jogo. Se ele jogar bem, a gente vai ter ali 3 alvos muito bons. Vai ficar faltando um tight end, né? Que é talvez hoje uma das grandes needs do time, né? Então a gente pode ser que o nosso safety que veio vingue, né? São as apostas que a gente faz. Tipo, o Trevor Lawrence não é uma aposta, né? Ele já vem como realidade. Mas os outros, alguns foram apostas. O Etienne machucou, que era um cara que podia ser usado também para receber a bola, em passe curto, em screen, passe lateral, né? Então eu acho que é um ano de formatação mesmo. Uhum. E outra, na verdade eu pensei, além da que eu te mandei, né, que é a do Laviska, né, Laviska Shenault, que jogou na Universidade do Colorado, né, não é uma conexão com o Broncos, mas é uma conexão com o estado. E muita gente, eu, por exemplo, estava torcendo muito para a gente escolher ele. Acho que o Jaguars acabou escolhendo ele algumas escolhas antes da nossa, que a gente pegou o KJ Hamler, inclusive, outro wide receiver, nessa segunda escolha. Então, o Laviska aí tá tentando aí se tornar o wide receiver número 2, né, do Jaguars, né, atrás do DJ Chark. Eu acho que, assim, a gente tem 3 bons wide receivers, né? O DJ Chark fez 2 temporadas muito boas. O Laviska, ele... Se você pegasse os mock drafts lá do comecinho, você via ele ali, saindo ali no top 5 e tal. Ele sofreu uma lesão, então ele acabou caindo... Como é que é o termo? Draft power dele, assim, acabou dando uma queda e tudo. Na época do Combine ele não estava 100%, né? Mas depois ele fez um Combine próprio, em que ele correu uma distância semelhante ao melhor wide receiver lá do Combine. E ele é um cara que sempre, tipo, busca o protagonismo, né? Ele recusou Alabama, ele recusou outras universidades maiores. Ele sabia que provavelmente ele seria a reserva para jogar no Colorado, onde ele sabia que seria titular. E, claro, a divisão ali de Colorado é fraca, ali ele deitava e rolava. Então, ele era um nome bom, a gente sabia que ele tinha potencial, tinha a questão da lesão, e o Jaguars endereçou nele porque precisava também de um outro wide receiver, né? Além do DJ Chark, né? E além disso, ele é um cara que faz múltiplas funções, né? Ele pode, ainda não alinhar, mas ele pode alinhar de running back, ele faz wildcat, ele faz trick play muito bem, ele é forte, entendeu? Então você pode, por exemplo, dar um passe curto, mesmo depois do primeiro impacto, ele ainda consegue ganhar algumas jardas, né? Então ele é um jogador muito interessante, sim. Eu acho que teve um pouco de zoação, Lavisca, não sei se é por causa do nome, ou enfim, mas assim, se pegar os tapes dele, você vai ver que tem muitas jogadas boas, e no Jaguars, assim, ele tem entrado muito bem desde o começo, sabe? Ele era um dos meus favoritos, o Laviska sempre foi, até porque eu torço pro Colorado, então eu já tinha essa conexão aí. E aí, se a gente for olhar também do outro lado, tem alguns nomes, acho que são nomes um pouco mais distantes, né? A gente tem o Savion Smith, que é o cornerback que está no practice squad do Broncos. Ele passou os training camps de 2019 com os Jaguars, mas aí ele foi cortado antes dos cortes finais, né? E ele depois foi para a XFL e para depois voltar para a NFL. Então,
a trajetória dele teve um começo aí no Jaguars. O Jaguars foi o time que ele assinou depois de não ser draftado, né? Mas aí acho que ele nunca jogou, não tem nenhuma conexão tão forte ali com o Jaguars. Acho que ele não fez roster, acho. Não fez, ele foi cortado em agosto. Aí a gente tem também o próprio Mike Shula, que é o QB coach dos Broncos hoje. Ele foi QB coach dos Jaguars entre 2007 e 2010. Então, é o segundo jogo seguido que o Mike Shula está jogando contra um ex, basicamente. Ele jogou contra os Giants na semana 1 e agora contra os Jaguars. Interessante, porque o Mike Shula pegou lá os tempos negros lá do Jaguars, né? Que a gente... É engraçado, porque sempre falam muito mal, né, da gente, mas a gente nunca tinha feito uma campanha 0, alguma coisa. Os Jaguars eram um dos quatro times. Era sempre aquela coisa 3-13, 2-14, 4-12. Né? Então a gente ficou muitos anos nisso. Foi o tempo do Mike Shula. Se não me engano, era o Jack Del Rio, o treinador. E depois se inviabilizou, obviamente, né? E impressionante, ele ainda é QB coach do Broncos, né? Passados 11 anos, né? Então, ele seja um bom QB coach, mas não conseguiu evoluir, né? Porque a tendência é sempre evoluir. Ele foi QB coach, e eu acho que ele já foi QB coach um monte de vezes. E quando ele estava no Giants, ele era coordenador ofensivo, né? Então ele foi demitido junto com o Pat Shurmur, né? E aí os dois vieram para Denver. Pode falar. Não, tem alguns rebaixamentos às vezes, né? Você vê o nosso head coach até o ano passado, hoje ele é coordenador de linha ofensiva de Alabama, né? Se você pensar em prestígio, né? Foi um decréscimo gigantesco, né? Um cara que chegou a ser treinador por 4 anos de um time da NFL, né? 4 anos e meio, né? Que ele assumiu como interino. E hoje ele não é nem coordenador ofensivo, é o técnico da OL. Então, a tendência normal da NFL, né? Você é demitido, você vai mal, você desce alguns passos e às vezes ele não conseguiu lugar na NFL e foi tentar recuperar no college, né? Algo bastante comum também, a galera voltar para o college para tentar retomar um pouco do prestígio. Muito do perfil também, né? Tem aquele cara que tem o perfil para defensor, coordenador defensivo, tal. Pô, vamos tentar o cara agora aí como head coach, que aconteceu agora com o cara que foi pro Chargers, né? Que era o coordenador defensivo do Rams. E daí tem que ver, né? Como que vai ser. Às vezes, será que ele Brandon Staley foi coordenador defensivo 1 ano. Ele era técnico de linebacker dos Broncos em 2019. É uma ascensão gigantesca, né? O Urban Meyer já foi um processo totalmente diferente, né? Porque ele não tinha... Agora vai me pegar, mas eu acho que não teve experiência em NFL, porque ele focou no college, né? Então ele começou numa universidade pequena, que eu não vou lembrar agora, depois foi para Utah, que já é uma universidade um pouco mais conhecida, e lá ele começou a desenvolver o sistema dele, que é Spread Offense, que em certo ponto já está um pouco superada. Depois ele foi para a Flórida e ganhou 2 campeonatos, né? E mesmo Flórida tendo um programa tradicional, ele... Né, faz tempo que já não consegue alguma coisa. E ele ganhou 2 títulos com Flórida. Inclusive, um deles foi com o Tim Tebow, né? Sim. E aquilo galgou ele para ir para o SU, que tá ali entre as top 5 universidades grandes. Ganhou mais um título com a SU. E depois foi galgado a uma espécie de... No college tem outro nome, né? Mas... é como se fosse o general manager do college, né?
trocaram o treinador, veio um outro treinador, ele ficou ali como general manager e surgiu essa oportunidade, né? Quem seria o técnico dos Jaguars, né? Porque a gente já via que o Doug Marrone não ia resolver muita coisa. Eu sempre gostei muito do técnico de Oklahoma, do Lincoln Riley. Acho que ele faz um trabalho muito bom, principalmente na parte ofensiva. Mas o nome do Urban Meyer foi crescendo. Eu acho que ele pode ter encarado também como um desafio pessoal, né? Porque, querendo ou não, a grande glória do futebol americano é a NFL, é o Super Bowl. E também o dono deu, assim, carta branca para ele fazer o que quiser. E talvez com a garantia do Trevor Lawrence, ele viu que não, aqui eu tenho material para conseguir fazer um time, né? Uhum. Porque a principal peça ele já tem, né? Então o resto eles conseguem via free agency, via draft. Tanto que quando surgiram os rumores dele ir para USC agora, que vagou, né? Falei, cara, não faz sentido. Um cara que é tricampeão do college, né? Que estava praticamente aposentado, tem problemas de saúde, sair do Jaguars com um jogo e voltar para ser técnico de universidade. Tipo, faz mais sentido ele ser cortado do Jaguars ou, sei lá, pedir o boné, entendeu? Do que ele aceitar um emprego. Tipo, não vai agregar nada no currículo dele. Não vai agregar nada. Se ele leva, por exemplo, esse time do Jaguars ao playoffs, que é uma possibilidade muito pequena, mas, pô, já demonstra que ele conseguiu fazer um bom trabalho, né? Mas ele está em transição. Eu vejo ele muito abatido, tanto no jogo quanto nas entrevistas, assim, né? Ele está sentindo o peso do que é ser um head coach de NFL, né? Não é a mesma coisa, né? O Trevor também, mas já tá pegando a questão das interceptações e tudo. Então é isso, eu acho que essas coisas vão evoluindo aí com a temporada, né? Talvez nos custe aí uma temporada positiva que a gente está esperando aí desde 2017, mas se for para o time ficar mais evoluído, eu acho que compensa, sabe? Né? A esse sacrifício, né? Mas assim, né? A gente tá esperançoso que o time evolua, né? Porque piorar não tem como. Tem um outro nome também, que é o Eric Saubert, que é o tight end número 3 do Broncos hoje, que ele jogou nos Jaguars ano passado e o cara é um monstrinho de bloqueio. Eu gostei muito da contratação, muito acertada. E para ser o tight end 3 do Broncos está sendo excelente. A gente sempre teve um problema crônico, assim, vamos dizer, com tight end, né? A gente teve um grande tight end que ficou muito tempo no Jaguars, que é o Mercedes Lewis, que estava no Packers, agora não sei se está lá ainda. E depois a gente não fizemos escolhas erradas, trouxemos um tight end bom do Bengals, que é o Tyler Eifert, que é um tight end pro bowl, jogou muito bem, mas sofria com lesão. Jogou o primeiro ano totalmente baleado, o segundo ano ele conseguiu demonstrar alguma qualidade, mas depois continuou sofrendo com lesão, então também não era um contrato. Não que não fosse caríssimo, mas sim, ficar pagando o jogador lesionado é complicado. Então não foi renovado e o Jaguars cortou, né? E virou a grande necessidade do time, né? A gente fala muito do Pat Fryermuth, que é o segundo tight end, talvez, da classe, que saiu lá na escolha
54, 50, 55 do Steelers, era um cara que a gente poderia ter pegado, né? A gente pegou um cornerback no começo do segundo dia, da segunda rodada, né? E é um cara que eu não vi o jogo do Steelers, mas parece que ele jogou bem no off-season e, né, tem tudo para evoluir. Então poderia ser um nome que a gente poderia ter endereçado, né? Sim. É uma posição muito complicada, as classes são pequenas, aparece Tyrande, tipo, sempre são nomes medianos ou nomes promissores. Tipo, aparecer um cara igual o Kyle Pitts, assim, é também uma vez a cada 10 anos, né? Raríssimo, né? Sim, mas vai ser uma coisa que o Jaguars vai ter que resolver. Sim. Agora, se a gente se voltando aí pro time, qual que você destacaria aí como as forças e fraquezas do Jaguars aí para esse jogo contra o Broncos? Olha, setores, né? Alguns setores nossos, eles acabam sendo, por exemplo, nós temos um running back que é excelente, né? Que é o James Robinson, né? Então, falar, o backfield do Jaguars, ele é excelente. Com o Etienne, talvez sim. Sem ele, né? Só que o jogo corrido do Jaguars, ele ficou muito deixado de lado no primeiro. Tanto o jogo corrido do Trevor quanto o do James Robinson. Teve algumas questões de holding e tal, mas assim, inclusive o Darryl Bevell, que é o nosso coordenador ofensivo e play caller, né? Ele já falou que é uma coisa que ele vai endereçar, né? Por exemplo, a primeira interceptação do Trevor Lawrence, ele poderia simplesmente segurar a bola, correr mais 3 jardas e pronto, né? Não precisava tentar aquela pirotecnia que ele tentou fazer, né? Mas tudo bem, né? Vamos dar um crédito. Então eu acho que a gente vai ver um Trevor Lawrence correndo mais com a bola, a gente vai ver um Carlos Hyde entrando ali para compor ali com o James Robinson. Então a gente ainda tem um backfield interessante. Temos 3 alvos muito bons, né, de wide receiver, principalmente a conexão ali, Trevor Lawrence, Marvin Jones está excelente. Eu lembro que eu comecei a contar durante o jogo, depois eu me perdi, mas se eu não estou errado, foram 7 de 7, sendo que uma foi para touchdown. Então, e ele é um cara também mais experiente, tudo, né? Então, são três jogadores, Laviska Shenault, o DJ Chark, a gente espera que jogue muito, muito melhor, e o Lavi, e o Marvin. Os Tyrands a gente espera que não comprometam, né? A secundária nossa, a gente tem um bom jogador, o Shaquille Griffin, que veio de Seattle, ele é um bom cornerback, né? Um excelente cornerback. Até pagamos um pouco caro, mas era uma need também. E draftamos um jogador de primeira rodada que ainda não teve aquele breakout, né? Ele tem, na verdade, o CJ Henderson. Os problemas deles não são físicos nem técnicos, eles são o que a mídia fala, né? Os insiders psicológicos, né? Eu acho que se ele conseguir superar isso, a gente tem uma boa dupla de corner e vamos esperar o que os nossos safeties vão entregar. Draftamos um safety que tinha um certo hype no draft, que é o André Cisco, que veio na 65, e aquilo, né? Eu acho que com ele entregando, né? O que se espera dele, junto com o Jared Wilson o capitão lá, o Jenkins, eu acho que a gente pode ter uma secundária decente, para não ser muito clubista aqui, né?
Mas o CJ é um cara que a gente fica com... Se a gente ficar com pena porque ele tá tendo problemas psicológicos, ou eu já ouvi falar até que ele diz que não gosta de jogar futebol americano, assim, que é um pouco estranho, né? Porque no college ele foi muito bem. Tem uma partida de Flórida onde ele praticamente anula o Ja'Marr Chase. Mas ele jogando, evoluindo o jogo e retomando a velha forma. O Shaquille Griffin, né, sendo aquele cornerback de Seattle, a gente consegue ter uma secundária bom. Linebackers, a gente tivemos uma saída, para mim, totalmente inesperada, que foi do Joe Schobert, que era um excelente inside linebacker, que não tinha um contrato tão pesado assim, era um jogador que produzia muito bem. Não sabemos se teve não vazou pelo menos, algum problema interno, mas não me parece, porque ele é um cara assim, super tranquilo, fora de confusão e tudo. E ficamos com o Miles Jack, né, que é um jogador fora de série, e outros rotacionando ali. É uma pena que o Schobert saiu. E daí temos Josh Allen, né, que é um pass rush que a gente está esperando ele voltar, a velha forma ali para pressionar o quarterback de vocês. E esperamos também que o Broncos não reproduza o que reproduziu com o Giants, né? Porque o Teddy Bridgewater jogou bem, foi consistente, né? Não lembro, eu não vi o jogo, vi só os highlights. Não me lembro dele tendo nenhum erro assim muito crasso, algo muito então assim, mas ele é um quarterback que tá ali na liga, já deu uma rodada, não conseguiu encaixar. Então, assim, né, a gente torce e talvez ele não consiga ter a consistência que, na verdade, ele nunca teve, né? Já encaixou alguns bons jogos, como aconteceu agora e tal. Só que é aquilo, não tem como você cravar, não. A gente tá em relação ao quarterback, pode ficar tranquilo que ali, né? É um cara que pode jogar um dia lá, não sei, lá Russell Wilson, outro dia lá Blake Bortles. A gente não sabe, entendeu? E vocês sabem disso, né? Tanto que a disputa com oh, meu Deus, o Drew Lock ficou ali até a última hora, né? Sendo que o Drew Lock foi dada todas as chances para ele, todas as oportunidades, e ele não conseguiu se provar, né? E eu acho que daí o Pat Shurmur com o Vic Fangio falou, não, vamos ali no feijão com arroz, tal, que pelo menos talvez não saia nada de maravilhoso, mas pelo menos não vai ter cagada, né? E foram no Bridgewater e acertaram, né? Então, né? Mas será que vai acontecer isso todo jogo, né? É a pergunta que fica, né? Daí eu não sei como o Broncos está vendo isso. Acho que consistência não é bem o problema do Bridgewater, não. Acho que o problema do Bridgewater é mais ele ser espetacular. Acho que isso é o que não tem. Consistente ele é. Ele tem uma consistência, assim. O problema é que é sempre muito na média, mas ele tem uma amostragem boa nos Saints, que é quando ele teve o melhor time que ele já teve, né? Foi quando ele estava nos Saints. Ele substituiu o Drew Brees e ele teve 5 jogos em sequência, assim, muito bons. Para ver se ele continua isso. O que você acha aí do placar do jogo? Quanto que vai ser? Então, é engraçado que eu tava lendo uns twitters do pessoal de Jacksonville ontem e perguntaram para um dos insiders lá se com a saída do Jerry Jeudy enfim, a defesa melhorando, a secundária principalmente, se existia a possibilidade de que a gente não tomasse mais do que 30. Daí ele falou, olha, realmente, se tudo isso acontecer, tem a possibilidade.
Acontece que vai ser muito difícil que a defesa deles deixe que a gente faça mais do que 20, né? Então, eu vi várias, assim, eu vi várias, assim, previsões, em si, em si, em tudo dando certo, em o Trevor não cometendo erros, e a gente conseguir melhorar, né, o nosso jogo corrido e tudo, e eu acredito que o jogo fica entre uma posse, no máximo, assim, pro Broncos, né? E o que já vai ser uma evolução, né? Ainda tá jogando com um time melhor do que o Texans e um placar mais apertado, assim, né? Tipo, ó, já tem algo que está melhorando, né? Vitória eu acho bem complicado, né? Porque o time de vocês tem muito mais organização e é isso, né? Mas, É né? É NFL, aquela né? a É máxima do NFL, sempre sul-americano, tudo pode né? acontecer. Any given Sunday, né? A gente não sabe. Uhum. Mas, dado tudo que tem se passado, uma expectativa razoável para mim seria isso, né? Uma posse e tal. Eu já ficaria feliz, né? Sabendo que, tipo, imagina, tipo, um field goal de diferença, né? É triste perder por um field goal, mas, pô, você pelo menos tu não tomou uma lavada, né? Então é É, isso, né? eu acho que para isso acontecer tem que ser um placar bem baixo esse jogo, né? Acho que teria que ser um. Porque realmente a defesa não costuma ceder. Acho que é 2 anos seguidos a melhor defesa na red zone, então tem um hábito de ceder jardas, mas não tem muito hábito de ceder touchdown. Então, acho que Eu não acredito em placar alto, assim. Eu não... tem que ser um placar mais baixo. Eu acho que vai ser placar alto pro nosso lado, mas bora ver o que acontece, né? Muito obrigado, Guto, pela participação. Se você quiser aí divulgar aí os seus perfis, aí fica à vontade. Não, Tanto o seu, né, quanto o da galera aí do Jaguars, da comunidade aí do Twitter. Fica à vontade. hoje tem o meu perfil, né? O Trevor Goat, né? Trevor Goat, o nome do perfil, mas o arroba é o Trevor Jaguars, né? Que é o que eu sempre tenho. Eu trago coisas que vêm lá de fora, eu vou atualizando conforme as novidades do time e tudo. E também tem o Pedro Matsunaga, que é do Information, que é o Bortos BR também, que é o parceiro nosso aí. A gente sempre tá junto, também ele sempre tá colaborando aí com o Jaguars. Então é isso, assim, a galera quando vai falar, tem torcedor do Jaguars no Brasil? Falo, não, tem, tudo. Porque mesmo aqueles que eram torcedores, eventualmente tinham perfil, eles não interagiam, né? Que é o caso do perfil do Jaguars, seria o oficial, né? Mas ele não interage, nem eu sei quem ele é direito, né? Então, a galera, quando quiser conversar sobre Jacksonville, vem falar comigo, vem falar com o Pedro. Inclusive, no nosso grupo, esse ano, a gente admitiu um jornalista de uma revista, acho que era eletrônica, que vai falar sobre futebol americano, e ele ficou responsável pelo Jaguars. Ele não torce pro time, mas ele quer obter informação. Então a gente Uhum. admitiu, ele está lá no grupo e tal. Então é isso, pessoal, né? Ou se tiver algum torcedor aí que não saiba, né, que para onde ir, vai lá no meu canal, a gente troca uma ideia, a gente coloca no grupo. A gente pode ter um problema se o Trevor tiver aquele ano espetacular de não, agora eu vou torcer pro Jaguars, Trevor Lawrence, que virou uma loucura, assim, né? Pode acontecer, né? Como já aconteceu em outros times, né? Tipo o Miami e outros times assim.
E é isso, a gente vai vendo realmente quem é torcedor, quem não é. A comunidade não é grande, mas é barulhenta. Então a gente está aí e vamos confiar para que esse time melhore e a gente consiga fazer um bom time com um quarterback que tem tudo para ser top 5 da liga, assim, né? Com todo o respeito aí aos outros calouros desse ano, né? A gente tem aí um cara que, não sei, acho que desde o high school já falam que, tipo, ele ia ser escolha número 1 do draft. E tá aí, né? A história tá se comprovando. É isso aí. Muito obrigada aí pela participação. E eu vou colocar os links aí dos perfis que você me passa aí. Eu coloco tudo aqui na descrição que a galera pode acompanhar de perto aí o perfil, tanto seu quanto os outros dos Jaguars. Não, beleza. Depois compartilha lá para eu jogar nos grupos, que eu tô em vários Claro. grupos de NFL e tudo. Daí a galera vai. Eu marco vocês lá no Twitter. Então, Beleza, então. valeu, então. Muito obrigada. Até a próxima. Tá sempre aberta aí. A gente tá, E vamos tá lá, aí, Go Broncos, vamos ganhar do Jaguars. E tá aqui o dia e o horário, né, do jogo. Vai ser, no caso, amanhã, às 2 da tarde, na primeira janela, né? E o jogo não vai passar na ESPN, vai passar só no Game Pass. Então, pra variar, né? Não, pra variar. A gente nem espera mais, né? A gente já vai no linkão, porque nunca passa. Nunca passa. É isso aí. Né? Então, até a próxima, galera. Como que é? Mas é isso aí. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Abraço. Nossa, valeu.